Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Ele é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos. E hoje ele vai estar falando sobre o caminho sagrado do bem-amado Arcanjo Miguel, da Europa até o Oriente Médio. Olha, é um assunto muito forte, muito atual, já que amanhã, 29 de setembro, é dia do bem-amado Arcanjo Miguel. Por isso mesmo que o Bueno escolheu hoje estar aqui celebrando esse grande ser de luz, para que nós possamos estar todos na frequência desta grande energia e desse grande ser que nos traz o poder da mudança, da abertura de caminhos, da sintonia de um novo ciclo nas nossas vidas agora. O Arcanjo Miguel também faz parte do Conselho Kármico e está presente na vida de todos os seres humanos e todos os seres vivos no planeta, né? Então, é uma energia super forte, intensa e verdadeira. E é fundamental que a gente possa estar aí receptivo para essas bênçãos. Amanhã, às 15 horas e às 17, eu estarei fazendo rituais para o Arcanjo Miguel e também ao Conselho Kármico, tá bom? Para quem sentir aí o chamado. Quero dar boas-vindas e falar boa tarde a todo o pessoal que está com a gente. A Paola lá na Holanda, a Silmara, a Silva, a Maria Lúcia Loureiro com a gente há 41 anos. Alexandra, sua festa em casa, cestas maravilhosas aí para quem quiser. Nós temos também aí o Ricardo Pastore, temos a Shirley, gratidão a todos que estão com a gente, muito bom ter vocês aqui. Nesta tarde fria, 16 graus. Olha, vou lhe falar uma história. Adoro o calorzinho, mas daquele que estava fazendo não estava bom não, né? Realmente não estava legal. E agora vamos ver o que é que vai estar acontecendo. Cadê o Bueno? Para a gente entender se ele está aqui ou não está aqui nessa tarde. Acabei de falar com ele no telefone, que eu saiba, estava tudo certo. Quer dizer, na realidade ele falou que estava estranho, talvez fosse... Vamos ver aqui se deu certo o Bueno entrar. Posso estar recebendo o Bueno nessa tarde fria, reverenciando o bem-amado Arcanjo Miguel. Então, vamos todos nesta vibração super forte e importante. Cadê? Yes. Oi, Buenito. Eu estou te vendo, estou vendo a camiseta do Arcanjo Miguel. Você me vê? Não vejo. Não? Oh, God. Não vejo. Bom, vai ter que ser assim mesmo, né? Fazer o que é a vida. Tá Vamos bom, tocar. vamos lá. Vamos tocar porque... Faz parte. Vamos lá. Eu só sei que não deve ser aqui, né? Deve ser aí, né? Mas em todo caso. Não, mas eu tô vendo você. Vocês estão vendo nós dois, ou família Pax? Todo mundo está enxergando, ouvindo direito, por favor? Vê que só eu que não enxergo, mas tudo Ultimamente bem. os anjinhos da Technology estão meio estranhos, mas não tem problema. Não, mas vamos lá, vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui, né? Você já falou tudo que você queria falar ou não falou? Agora é com você. Então tá bom. E vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos pedir a presença do Arcanjo Miguel nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, das pessoas que nós amamos, daqueles com quem a gente trabalha, os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos pets, a gente não pode esquecer deles, e todos aqueles que, na verdade, estão caminhando conosco nesse momento no Rio da Vida. Vamos pedir, então, a proteção do Arcanjo Miguel para todos nós, para o querido e amado planeta Terra, a todos os reinos que aqui convivem conosco, a todos os elementos, elementais, a todas as ordens, principalmente a ordem angélica, aos nossos Elohims, aos nossos antepassados e ancestrais, mais uma vez confirmando o nosso amor para o grande Criador de tudo e de todas as coisas. Nós amamos Deus na vida. Nós amamos Deus na vida. Nós amamos Deus na vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção
permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, que permite que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. E fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, sejam eles conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um caminho. A gente sempre sabe que tem vários caminhos aqui no nosso planeta e que significam uma trajetória da luz e de uma envergadura para aqueles que têm uma concepção da luz de determinados seres. Nós já ouvimos falar do caminho que nos leva até Roma, já ouvimos falar do caminho que vai até Santiago de Compostela, conhecemos o caminho do Sol e conhecemos vários outros caminhos. Mas o caminho do Arcanjo Miguel é um caminho todo especial, porque ele vai numa trajetória que parece igual a um desenho de uma espada. Não que seja uma linha reta, mas lembra uma linha reta, porque entre um ponto ou outro dessa linha existem aquelas linhas que nós chamamos de ley lines. Eu já falei, tive a oportunidade de fazer uma live aqui sobre isso, e as ley lines, que são as intersecções de várias linhas que têm uma graduação em todo o planeta Terra, é cercado tanto na vertical como na horizontal, na diagonal, em todas as formas possíveis essas linhas se cruzam. Determinados pontos desses cruzamentos nós chamamos de pontos aonde essas linhas elas configuram como sendo pontos de lei, assim como tem pontos um pouco mais sagrados em determinados lugares da Mãe Terra, onde nós também chamamos esses pontos de chakra ou de vórtices. Geralmente, esses vórtices são de energia muito concentrada, muito calibrada, muito purificada, né? E são exatamente nesses pontos, nesses vórtices, que nós podemos chamar também de vórtice de energia, aonde o caminho do Arcanjo Miguel se constitui quase que numa reta, fazendo então quase que uma espada do Arcanjo Miguel, né? Essas linhas também, esse caminho também pode ser chamado da linha de, ou o alinhamento do Arcanjo Miguel. Ou também, como eu acabei de explicar agora, ele pode ser chamado também de a espada de Miguel. Nós, sem dúvida nenhuma, isso acaba se tornando intrigante para todos nós que viajamos e adoramos o Arcanjo Miguel.
são muitas linhas lei, o ley line, como alguns gostam de chamar, eu prefiro ley line do que linhas de lei, aonde se cruza desde toda a parte territorial do planeta, mas no caso específico do Arcanjo Miguel, ela pega exatamente o Oriente e até a Europa. Ou também, como queira alguns, né, fazer o caminho, vamos dizer assim, um pouco mais disciplinado, ele começa, na verdade, na Europa e vai até o Oriente Médio. Mas há quem faça o contrário. Quem está no Oriente Médio, às vezes, quer fazer o caminho contrário, né? Então, às vezes, também há essa possibilidade, já que o caminho ele não tem uma obrigatoriedade de você estar fazendo todo ele. Você pode fazer ele em partes. É diferente, por exemplo, do caminho de Santiago de Compostela, que nós podemos sair da França, de um determinado lugar, nós podemos sair da própria Espanha, de um outro lugar, e nós temos que fazer ele desse modo, da onde ele se inicia até o final, que vai ser dentro da Catedral de Santiago, em Compostela. Já no caso do Arcanjo Miguel, nós podemos fazer ele por partes. São 7 pontos dessas conexões de energia chamado vórtice dentro das ley lines. Então, o que acontece? Eu posso fazer o terceiro, depois eu posso fazer o sétimo, eu posso fazer o quarto, aí eu volto para o segundo, faço o primeiro, aí volto lá, faço o quinto, faço o sexto, então, e deixo o terceiro por último. Essa é uma forma de fazer o caminho. Então, ele não tem uma obrigatoriedade de você estar no primeiro, no início, e fazer ele corretamente para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo pontos, né? Nós devemos lembrar também que o caminho ele começa na Irlanda e ele vai terminar lá no Oriente Médio, justamente em Israel, né? Ali no Monte Carmelo. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pontos e depois eu vou preencher um pouquinho a respeito de como nós podemos acessar ou sentir a presença do Arcanjo Miguel em nossas vidas. Mas o que nós precisamos lembrar agora, na verdade, é que esse caminho do Arcanjo Miguel, ele faz um percurso na sua obrigatoriedade de aproximadamente quase 5.000, 6.000 quilômetros, mais ou menos, desde o primeiro ponto que eu falei, né, lá na Irlanda, até o Monte Carmelo, lá em Israel, tem aproximadamente em torno de uns 6.000 quilômetros. Em milha daria mais ou menos uns 3.500 quilômetros, mais ou menos, o que não é fácil. Não, em milhas daria 3.500 milhas, o que não é fácil de fazer dentro da Europa, né? Então, a primeira aparição do Arcanjo Miguel, se tem notícia de alguém ter recebido uma mensagem ou ter visto a aparição do Arcanjo Miguel, foi exatamente no dia 8 de maio. Eu quis frisar isso, porque é uma data muito importante para nós aqui na nossa cidade, porque é o dia da emancipação política da nossa cidade, o dia 8 de maio aqui. Embora a nossa igreja aqui católica ela tenha uma concepção, né, de uma santa, né? Também já pesquisei algumas vezes e não consegui encontrar a natureza dessa santa, né? Que a gente vê santas com vários tipos de nome, né? Mas vocês também vão convir comigo que a nossa santa é Nossa Senhora dos Prazeres, veja só, que interessante. E por várias vezes eu já pesquisei essa santa e também é muito difícil de encontrar a sua origem. Já não é no caso do Arcanjo Miguel, onde a sua primeira aparição tem essa data de 8 de maio. E ela é celebrada em toda a liturgia latina. Então, aonde existe a língua latina, né, no caso de Portugal, da Espanha, da França, da Itália,
né? E também aqui, praticamente nas nossas 3 Américas, né? Não colocando ali os Estados Unidos, mas a gente tem uma linguagem mais latina, então ele está sempre presente nas nossas vidas. As ley lines, como eu acabei de falar, que são vórtices de energia muito profunda, então, nesses pontos foram construídos templos a Arcanjo Miguel, por, uma, por sua natureza, ou de uma visualização, ou de uma canalização. As pessoas que chegaram e colocaram a primeira pedra para fazer esses templos, né, ou essas igrejas, em homenagem ao Arcanjo Miguel, foram porque elas viram o Arcanjo Miguel ou elas receberam uma mensagem auditiva do Arcanjo Miguel dizendo que era ele que estava falando e conduzindo aquele processo todo, aonde a pessoa estava, na verdade, tendo já um trabalho junto a ele. Devemos lembrar também que essa questão das forças e da energia nas ley lines também. Da mesma forma que nós temos lá as linhas de Nazca, né, no Peru, em outros lugares essas linhas aparecem também no chão ou em algum outro lugar através de rochas, de pedras, aonde ficou caracterizado aonde o templo deveria ser erguido para o Arcanjo Miguel. Isso é muito interessante a gente falar isso, porque as pessoas elas foram inspiradas a fazer isso. E claro que a construção de todos os templos e de todas essas igrejas, elas levaram muitos anos para se fazer. E as outras pessoas que vinham, né, principalmente as primeiras, elas nunca deixaram aquele lugar ser abandonado, porque sentiam que naquele lugar tinha uma energia completamente diferente. Lembremos também, né, que o detalhe das tradições que ali são colocadas, elas não podem passar desapercebidas, né? Porque ali existe uma mística, não só cristã, existe a mística do povo judeu, existe a mística do povo islâmico, aonde essas 3 religiões elas acabam se completando quase que em todos os pontos do planeta Terra. Então, a gente tem que ver que a natureza da força de Arcanjo Miguel ela é muito abrangente. E nós não podemos desconsiderar nenhuma outra religião. Eu falei dessas 3 principais, mas nós não podemos desconsiderar o hinduísmo, nós não podemos desconsiderar, né, a questão budista, e nós não podemos desconsiderar qualquer outra religião que esteja implicado com o Arcanjo Miguel. Porque, na verdade, o trabalho dele, o simbolismo diante de Miguel nessas ley lines, pertence a todos, segundo a tradição aonde o Arcanjo Miguel, através de um golpe da sua espada, ele desmantelou o mal para que o bem pudesse prevalecer na grande batalha que teve no céu entre o bem e o mal, como acabei de dizer, mas ele era o comandante nessa batalha que foi vitoriosa. E ali, contra o mal, né? E ali ele recebeu a comenda de Deus, né, para que ele envergasse a sua armadura, a sua espada, com seu escudo, para ser o defensor de toda a criação quando o mal estiver presente em nossas vidas. Então, o aspecto religioso para o Arcanjo Miguel, ele extrapola
completamente a questão social, financeira, seja o que for. Ele extrapola isso tudo quando ele tem que defender o bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito das condições que nós temos para que nós possamos visitar esses 7 santuários que ficam distantes um dos outros e alinhados, quase que numa linha totalmente reta, para que nós possamos sentir um pouquinho, já que ele sempre nos conduz essa reta, essa espada, como se eu estivesse segurando no cabo, e olhasse para a ponta, dependendo da onde a espada está na mão das pessoas, nós vamos olhar sempre o poente ou o nascer do sol. Vai depender muito da onde você está e como você está fazendo o caminho. Eu posso fazer os templos, as igrejas ímpares, para depois fazer as pares, ou eu posso fazer a condução da melhor forma possível, saindo do 7º, indo para o 1º, ou saindo do 1º e até indo ao 7º. Sempre que isso acontece, ou alguém vai fazer o caminho do Arcanjo Miguel, nós devemos lembrar, né, que lá, para fazer um bom caminho, para fazer uma situação mais agradável, nós devemos estar sempre fazendo através do solstício de verão, que acontece no hemisfério norte. Isso daí vai acontecer geralmente nos meses de junho, julho e agosto, quando aqui para nós é inverno, lá para eles é verão. E quando aqui entrar o verão para nós, lá é o inverno. Como alguns desses tempos ficam em altitudes, às vezes, muito grande, muito alta, é preferível que a gente faça, então, o caminho no verão, porque se a gente fizer no inverno, vai ter lugares que estará nevando, vai ser, além de ser frio, vai estar nevando. Sim. Então, nós vamos atingir determinados templos ou igrejas com dificuldade para a gente fazer o caminho todo. Então, é preferível sempre que a gente faça o caminho através do solstício do verão, onde todos nós possamos estar lá. O caminho de Santiago, então, começa numa ilha que fica na Irlanda. Essa ilha, na verdade, é uma ilha deserta. Vejam vocês, ela fica na costa da Irlanda e ali tudo indica que o Arcanjo Miguel apareceu para o São Patrício, né? São Patrício. E aparecendo para São Patrício, o Arcanjo Miguel aparecendo para São Patrício, pediu para que fosse aquele país libertado do mal. Veja que as batalhas de Arcanjo Miguel é sempre o bem contra o mal. Eu não vou citar, né, quem é o comandante do mal, mas todos vocês já sabem de quem eu estou falando. Então, foi dito a São Patrício que ele construísse, então, aquele templo na Irlanda, que seria o primeiro mosteiro denominado Skelling de Michael, ou na língua poética, né, Rocha de Miguel. E ali ele começou a erguer, então, São Patrício, né, que na época era só Patrício, que é, na verdade, o defensor e o patrono da Irlanda, a construir o primeiro templo daquela ilha deserta, aonde está o primeiro, vamos dizer assim, ponto dessa ley line, aonde tem a convergência dos vórtices de energia, então começa, sei lá. O segundo ponto que a gente vai ver é na Inglaterra. E esse ponto da Inglaterra é um tanto sutil, porque ele também fica numa ilha. Olha que interessante. Como que ele vai tracejando os seus pontos de energia.
E ali nós temos um monte chamado São Miguel, na Inglaterra. E a gente viajando para o sul da Inglaterra, essa ilhazinha, eu fico até um pouco assim consternado de dizer, né? Mas essa ilhazinha, ela fica justamente na Cornualha, aonde está toda a lenda do rei Arthur. Essa que é a verdade. É onde está toda a lenda do rei Arthur, né? Que ali é onde estava Merlin, os cavaleiros da Távola Redonda, e aonde se expandiu para toda a Inglaterra essa força, esse vórtice de energia. Então, essa pequena ilha está na Cornualha, e quando a maré está baixa, ela fica muito próxima do continente. Ou, senão, nós temos que pegar uma embarcação, seja de pescador ou não, e que nos leve até essa pequena ilha. E lá nessa pequena ilha existe todo um embarcadouro, né, como se fosse um mini porto, onde os barcos se atracam ali naquele mini porto, e mais ou menos na parte mais alta dessa ilha está todo o templo e a construção para o Arcanjo Miguel. Então, o primeiro ponto na Irlanda e o segundo ponto na Inglaterra, justamente na Cornualha. Isso não quer dizer que não tenha outros pontos na Inglaterra referentes ao Arcanjo Miguel, né? Nós visitamos muitos pontos referentes ao Arcanjo Miguel, principalmente na torre, né? Perto Glastonbury. de Glastonbury, mas também de Charleswell, que fica em Glastonbury. E esses dois pontos têm um significado muito grande em relação ao Arcanjo Miguel, né? Primeiro, a torre, que nós conseguimos subir, né? A montanha que vai até a torre, que é uma torre única Avalon. e destinada ao Arcanjo Miguel. Fale. Avalon. Não, não. Ali, essa torre, ela tem uma denominação aonde o Arcanjo Miguel, através desse monte, né? Através desse monte, ele teve vamos dizer assim, uma constituição de bênção para todo aquele lugar, desde Stonehenge, passando por Avery, aonde tem também pedras imensas, aonde a Charleswell conta-se que também foi jogado ali o cálice naquele poço, Sim. que não tem fim, poço que não tem fim, onde foi colocar o cálice, onde Jesus teria usado na última ceia dele, e depois teria sido levado até a Inglaterra por Maria Madalena e mais alguns outros que acompanhavam Jesus naquela época. Além de ter todas aquelas bênçãos, a própria cidade de Glastonbury é também uma cidade que quem visitou ou já foi lá tem toda uma concepção medieval daquela época, aonde a espada de Arcanjo Miguel está sempre presente. E ao lado de Glastonbury, fazendo a visita em Salisbury, ali dizem, veja bem, não estou afirmando nada, dizem, né, que também acharam a tumba do rei Arthur. Hoje é muito comentado isso, e a visita que nós fizemos até lá mostra vestígios de uma civilização antiga, e aonde possivelmente acharam aí uma tumba aonde dizem que é do rei Arthur. Então, para aqueles que têm uma fé imensa, como nós que estivemos lá, sim, acabamos até fazendo uma oração no lugar. O terceiro ponto é um ponto além desse da Inglaterra que nós tivemos, não na própria ilha, aonde está o templo do Arcanjo Miguel. Esse ponto que eu vou falar agora, que é o terceiro, nós estivemos presentes, inclusive numa cerimônia aonde eu pude erguer o cálice que pertence ao templo, na igreja de Arcanjo Miguel, levando o cálice até o alto, a presença divina. Eu sou,
trazendo até o Santo Ser Crístico e depois trazendo até o meu coração, aonde se encontra a chama trina. Já que eu fui o último da fila, eu virei para toda a catedral, mesmo um pouquinho contra gosto do padre que estava rezando e dos sacerdotes que estavam celebrando, porque é um momento único da nossa vida e nós devemos celebrar o Arcanjo Miguel como ele deve. Eu estou falando do Monte Saint-Michel, na França, onde essa ley line é de uma força incomparável, aonde também está numa ilha, só que quando a maré desce completamente, a ilha fica como uma praia, né, que dá para a gente andar e chegar até a ilha numa boa. Quando a maré sobe, ela fica envolta completamente pela água e a gente anda por uma ponte que liga a ilha até o continente, né? Eu tive a oportunidade de andar na ponte e, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de andar na praia, na maré baixa, indo até esse lugar sagrado, onde, na verdade, no pico máximo, né, do seu templo, é erguido assim uma agulha, né, que é aquela coisa muito bem fininha. Lá em cima tem uma imagem do Arcanjo Miguel e da sua espada, ele segurando a sua espada. Eu trouxe uma réplica daquele cálice, aonde todos nós bebemos dele, essa que é a verdade, nós bebemos daquele cálice, todos aqueles que tiveram oportunidade de ir até o altar, de beber do cálice, e eu trouxe um cálice de cristal, aonde geralmente eu benzo e uso eles nas cerimônias que eu faço na Pax, né? E fazia na Pax antes da pandemia, aos sábados, né, às 15 horas, que é o horário onde geralmente eu faço as minhas coisas lá. Agora, a partir de 1979, né, Saint-Michel ela foi denominada Patrimônio Mundial pela Unesco. Então, ali quando tudo começou em 709, até mais ou menos 1300, né? Se a gente colocar em números assim mais modernos, já que o templo começou pelos ídolos do século X, essa que é a verdade, pelos ídolos do século X, que ele começou a ser até a nossa época, né, mais moderna, e posso dizer e afirmar com quase toda segurança, né, que não vou dizer que é o ponto mais visitado da França, porque a Torre Eiffel eu acho que é um dos lugares mais visitados do planeta, mas seguramente da França acredito que o Monte Saint-Michel está entre os 3 primeiros, né? Já que primeiro seria a Torre Eiffel, e tenho segurança total, se ela não for o segundo, certamente é o 3º lugar de visitação de toda a França. Não vou dizer de toda a Europa, porque aí já fica um pouco mais complicado, né? Mas da França eu tenho certeza absoluta que, se não for o segundo ponto mais visitado, certamente é o 3º, porque nós temos Notre Dame também, que é muito visitado, nós temos todos os castelos do Vale do Loire, que também é muito visitado, nós temos o Rio Sena e temos a própria capital da França, que é Paris. Então, nós temos que colocar um pouco, com uma certa reserva, quais são os lugares mais visitados da França. Mas eu tenho certeza absoluta que está entre os 3 primeiros. Depois, em 4º ponto, nós temos a catedral, a Sacra Catedral, que é conhecida como San Michele, porque lá na Itália é assim que se fala, Arcanjo Miguel, San Michele, que fica mais ou menos 1000 quilômetros de distância do Vale do Piemonte de Susa, que é mais ou menos aqueles lugares mais altos que eu estava dizendo da Itália. Ali, então, fica o santuário de Arcanjo Miguel, San Michele, como eu já disse, ele é chamado,
ou pronunciado, como dizem os italianos, San Michele, em italiano. Né? Michele também pode ser falado na Itália pelos italianos, mas para nós, que temos a língua latina mais fácil, San Michele fica melhor, já que a construção também começou pelo ano 1000. Vejam bem, começou pelo ano 1000 esse templo e está ali acrescentado em suas escrituras que pertence àquele local, como sendo dos monges beneditinos ali naquele lugar, e está lá também através de uma peregrinação que se chama Via Francigena. Francigena, que é também uma parte do percurso dessa via, já em função dessa ley line e desse vórtice de energia, aonde desse ponto saem outras vias, outros caminhos da Itália para outros lugares na Europa. Devo lembrar também que essa via ela faz parte de um caminho antigo entre ali a França, que nós acabamos de sair, para Roma, que eu também tinha falado no começo da minha fala para vocês, que existem vários caminhos. Um deles, né, que é o caminho que vai a Roma, passa por essa via, passa pela igreja de San Michele, ou Michele, como queiram alguns. Ela fica bem no alto, ela tem um sentido mais ou menos como se fosse um predinho, né, alto, com várias janelas, feita toda de alvenaria, e ela fica mais ou menos quase que na altura de todos os pontos mais altos da Itália. Então, é uma coisa assim a fazer mesmo, como eu tinha dito desde o início, no verão. Porque se a gente não fizer isso no verão, a gente não atinge, por exemplo, esse quarto ponto. É muito difícil de ser atingido. Também tem o santuário do Monte de Sant'Angelo, que fica no sul de Gárgaro, na Itália. Esse é outro ponto. Só que esse é um ponto interessante. A gente vem falando de templos, a gente vem falando de igrejas, mas esse fica no subsolo. Ele fica embaixo de uma rocha. Ele foi cavado embaixo de uma rocha e ali se constitui, né, também 1000 quilômetros em linha reta, chegando também nessa parte da Itália que se chama Apulia, ou Apulia. Ali a gente usa um pouco mais o nosso castelhano da língua latina e se coloca também a questão itálica, né? Que é mais a língua daquela parte da Itália que eles chamam de Apulia, que fica justamente no Monte Gárgano, só que fica abaixo do monte. Ali toda a parte sacra que é desenvolvida para o Arcanjo Miguel, ele fica abaixo de uma rocha, como se fosse uma caverna. Só que é uma caverna bastante ampla, né? Bastante expandida, e ali, na verdade, é consagrado o santuário do Arcanjo Miguel. E, como eu já disse, mais ou menos, foi por volta de esse um pouquinho mais adiante, né? Em 490, que começou a aparição. Ali foi realmente a aparição do Arcanjo Miguel para quem estava ali, para quem trabalhava ali ou para quem morava naquele local, né? E é mais próximo ali de São Lourenço de Maiorca. Então, é um lugar assim muito sagrado, é onde quem for fazer o caminho do Arcanjo Miguel, um dia espero levar um grupo para fazer todo o caminho, desde a Irlanda até Israel, em São Carmelo, para que a gente possa oferecer a nossa gratidão, a nossa doação e o nosso compromisso, sempre voltado para o bem. Esse é um sonho que eu tenho, que ainda pretendo realizá-lo. Vamos ver se eu sou merecedor e se eu posso fazer,
porque não são todos que poderão fazer. No sexto ponto, nós temos o mosteiro do Arcanjo Miguel, em Panormitis. Panormitis, para quem não sabe onde fica, fica na Grécia. E ali também nós temos mais um ponto da ley line, ali um vórtice de energia, numa das ilhas gregas de Cime. Então, aonde está esse ponto também é uma ilha. Vejam só como o Arcanjo Miguel adora ficar isolado pelo mar, né? Porque eu acho que a energia que não seja muito boa fica mais difícil de chegar até ele, né? Então, essa ilha grega de Cime, que fica justamente o mosteiro do Arcanjo Miguel, ali ele está mais ou menos com uns 3 metros de altura, onde fica esse templo, e a ilha nós devemos pegar, para chegarmos até essa ilha, um barco, porque lá na Grécia, para quem já visitou, sabe que tudo funciona com barco, né? Tudo bem que tem um continente que dá para você visitar, né? Atenas, dá para visitar o Paternon, dá para ver, dá para a gente ir para Delfos, dá para fazer muita coisa no continente. Mas quando a gente quer visitar realmente a Grécia, na sua totalidade, nós temos que visitar as ilhas. Sim. Né? E a maior delas todas, como vocês sabem, é Creta, onde fica o palácio etérico, o templo etérico do mestre Hilarion, onde a questão da verdade e da cura se coloca para todos os outros lugares do planeta. Mas se nós estivermos em Rhodes, que é uma ilha realmente que deve ser visitada por todos nós, é uma ilha de grande passagem turística, dá para a gente pegar um barco também de Rhodes e até nós irmos em Cime. E aí nós estaremos ali participando não só de um passeio de barco de Rhodes, a ilha de Cime, mas nós estaremos visitando também mais um templo do Arcanjo Miguel, que é o sexto templo. Nesse percurso dessa linha quase que reta, formando quase 1.000 quilômetros entre uma e outra, como eu falei, né, que ficaria entre 6 e 7 mil, destoando nessa linha reta, mais ou menos de um lugar para outro, não perfazendo uma linha reta, como se a gente pegasse uma reta e traçasse ela desde lá, Irlanda, até Israel. Não funciona dessa maneira. E o sétimo ponto, né, que não poderia ser, já que eu falei bastante de Israel, fica na famosa Stella Maris, inclusive tem nome de escola aqui em São Paulo, sendo uma das melhores escolas que nós temos aqui no município de São Paulo. Essa linha também, ela tem o ponto da ley line, onde é um vórtice de energia dentro de Israel, ali no mosteiro de Monte Carmelo, em Haifa, onde todos nós também já visitamos, né? E ali na antiguidade, na verdade, no remoto século XII, onde começou a ser construído esse templo, vamos dizer assim, do Arcanjo Miguel, dando, por fim, a sua via, o seu caminho. Então, nós temos 7 pontos para visitarmos no caminho do Arcanjo Miguel. Lembrando que, se não der para fazer o caminho todo, do primeiro ponto ao 7º, ou começando do 7º para o primeiro, nós podemos intercalar o nosso caminho fazendo os pontos na medida que nós possamos visitar. Sim. Porque não são todos que vão pegar uma trajetória no verão, por exemplo, e fazer os 7 pontos, seja ele do início para o fim, ou seja, do fim para o início. As pessoas, às vezes, na Europa, eles fazem o caminho intercalando, assim como os pontos de viagem que escolhe para suas férias. Então, esse caminho ele vai sendo construído número a número, e eles possam, né, terminar o Arcanjo Miguel.
uma forma, né, de a gente pensar isso é se isso tudo não passou de uma coincidência ou, na verdade, é uma forma de energia onde o próprio arcanjo ele se estabeleceu e criou-se esse caminho aonde ele se identifica como um caminho azul cobalto, né? Como eu falei já hoje também, que elas não são em linha reta, entre um ponto e outro, você passando uma régua, porque eles são estabelecidos por esses vórtices de energia, entre uma variação e outra, nessa linha reta, que nós poderíamos chamar da régua, elas infringem um ponto a outro de distância nessa linha reta entre 14 quilômetros e 42 quilômetros de distância dessa linha reta. Então, ela não segue um percurso dessa linha da régua, né? Ela fica ou um pouquinho, 42 quilômetros, um ponto em relação a outro, ou 42 quilômetros em relação ao outro ponto. Então, ela vai fazendo uma diferenciação entre esses pontos. Quem disse isso, na verdade, é um astrofísico que se chama Luca Amendola, que é italiano, que fez esse percurso fazendo toda, vamos dizer assim, os seus distanciamentos entre um ponto e o outro desses vórtices de energia das ley line. Então, tudo isso foi muito bem calculado, muito bem visto, e ele não viu que isso poderia ser, na verdade, uma coincidência. Porque nós, né, que seguimos a linha espiritual, sabemos que coincidências não existem para o plano espiritual, né? Só ele pode atestar isso como um crédulo a respeito de sua religião que ele tem na Europa ou através da sua proeminência, a fé no próprio Arcanjo Miguel, aonde naturalmente deve ser um cristão. Para nós, as coisas não têm coincidência e todos nós sabemos que as escolhas que os grandes seres dos planos espirituais fazem é em função da atmosfera, é em função da energia, sim, nunca foge disso, onde os seus templos estão estabelecidos no etéreo. Então, não tem como ser uma coincidência, né? Bom, falando então um pouquinho mais, Carmen, quantos minutos eu tenho? Você tem 12 minutos. 12. 12 minutos? É. Bom, bom, eu adorei, queria dizer... adorei. Eu também quero ser merecedora para fazer o caminho com você. Precisamos primeiro ver se somos merecedores e depois vermos se nós faremos uma peregrinação com os nossos irmãos, né? Sim. Porque, às vezes, as pessoas gostam de fazer uma peregrinação só. Mas, no nosso caso, nós nunca abandonamos aqueles que estão ao nosso lado. Muito pelo contrário. Sem dúvida. Todas as viagens que a gente tenta fazer sozinho, a gente não consegue. Porque a gente nunca fez nenhuma viagem sozinho, espiritual. Sempre foi com os grupos, graças a Deus. A gente não consegue fazer uma viagem nem de turismo, para falar a verdade. Porque a gente fica pensando em todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo quando a gente já está decidido o que vai fazer, e acaba abrindo. Acaba abrindo para aqueles que querem ir junto, para aqueles que querem participar da viagem, e a gente acaba não indo. Então, a gente abre, propõe a viagem, e quem tiver que ir e sentir o chamado no coração, sempre acaba indo nas viagens, né? Mas eu quero... A Daniela, a cunhada do Albano, beijo, querida, que mora em Atlanta, Georgia, está dizendo, eu vou com vocês, ótimo, estaremos esperando você. Eu não lancei a viagem, eu quero dizer também isso. Vai, a Deise também vai, porque ela adora o Arcanjo Miguel. A Deise é super devota, fez já a novena do Arcanjo Miguel, inclusive aqui na Pax online e tal, a filha do Bueno, a Deise. Fala aí. Então, eu só quero dizer para vocês que o Arcanjo Miguel, nesse chamado que eu acabei de colocar, que o Mestre Saint Germain também faz através
de Monte Shasta e de todos os outros lugares que a gente vai e visita, né? A gente sempre escuta uma voz interior, né? Essa voz interior também é emitida pelo Arcanjo Miguel. Também é emitida pelo Arcanjo Miguel, como é emitida por todos os seres de luz que nós somos comprometidos ou que eles querem que possa ser feito um trabalho em favor da humanidade, do planeta, em favor da luz. Sim. Essa que é a verdade. É verdade. Então, quando a gente ouve essa voz, a gente não pode ignorar. Claro. É isso, é a forma que o Arcanjo Miguel faz as coisas, né? Ele se apresenta com essa voz interna e quando ele apresenta essa voz interna para todos nós não devemos ignorá-la de forma nenhuma. Quando a gente é cercado por uma paz totalmente inesperada, o Arcanjo Miguel está presente ali na sua vida, porque ele sabe que você necessita daquela paz. E você não sabe que aquela profunda paz que você está sentindo é para você ser colocada de uma forma tranquila e ficar com aquela paz, porque ele está presente na sua vida. Então, nós não devemos também ignorar a presença e a companhia desse sentimento de paz, porque o Arcanjo Miguel está nos abraçando com as suas asas. Sim. Nós devemos sempre lembrar que aqueles que rezam pelo Arcanjo Miguel, aqueles que trabalham pela paz, aqueles que trabalham pela luz e o bem de todos aqueles que pertencem aqui ao planeta Terra, jamais serão abandonados. Outra coisa, que ele mostra a sua presença, já que você não escutou a voz dele, já que você não conseguiu ter a paz dele, ele mostra fisicamente para você uma pena. É uma pena. Igual essas que eu tenho aqui atrás de mim, às vezes você está andando, encontra uma pena. Às vezes você vai sair com o carro da sua garagem, ali tem uma pena. É a mostra dele para dizer para você, você não está sozinho, você está acompanhada por mim. Não tenha medo de nada, nada lhe fará mal. Só continue avançando. Ande sem olhar para trás. Faça aquilo que você quer fazer sem o medo. A minha coragem, o meu poder, a minha verdade, a minha força, a minha sabedoria está com você. Eu estou aqui te visitando, te encontrando e coloquei essa pena no seu caminho para dizer para você, esse é meu cartão de visita. Esse é o meu cartão de visita. Aqui eu estou com você. Ande um passo à frente do outro. Não olhe para trás. E vamos construir juntos um novo mundo. Um mundo onde a luz da sua aura possa ser mais brilhante. Assim como a do seu irmão, que depositou a sua fé em mim, brilha. É quando a gente fala para uma pessoa, nossa, você está com um brilho diferente. O Arcanjo Miguel está junto com aquela pessoa. E o nome do próprio Arcanjo Miguel, repetida várias vezes, ou seja, em orações, ou seja, em mantras, ou seja, em decretos, seja no que for, é outra garantia que ele estará conosco. Seja em sonhos, Arcanjo Miguel aparece nos nossos sonhos, mostrando e nos aliviando desse senso que às vezes a gente tem de insegurança. E às vezes nós estamos sonhando com coisas terríveis, mas nós estamos em paz, estamos tranquilos, porque nós sabemos que ele está à nossa volta e nada vai acontecer conosco, mesmo que aquele sonho possa se tornar quase que realidade. E quando você acorda, às vezes você dá graças a Deus que você está na sua realidade, que aquilo não passou de um sonho. Essa é a melhor forma dele mostrar também um senso de empoderamento através dos desafios que nós teremos na frente. E sussurra diretamente no nosso coração e através da nossa consciência que não terá obstáculo, que nós não venceremos. Arcanjo Miguel é uma pessoa extremamente determinada, disciplinada em lutar por cada um de nós que abraçou a paz, a luz e a estrada do bem. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca.
independente se a sua fé está aflorada ou não. Ele não nos abandona. E também, às vezes, né, como diversas vezes já aconteceu aqui, né, na nossa live, eu senti aqueles arrepios, né? Eu senti aqueles calafrios, né? Que às vezes os mais antigos diziam, isso não é coisa muito boa, muito pelo contrário, é a presença do Arcanjo Miguel nas nossas vidas. Né? O Arcanjo Miguel, ele é um elemento do fogo, e sendo o elemento do fogo, quando ele vem, nós que não estamos com os elementos passivos e totalmente adequados à nossa vida, ou não estejamos alinhados a ele, a presença do fogo na nossa vida nos dá essas contraturas de temperatura no nosso organismo. Uhum. Né? E é através dessa temperatura que às vezes nós olhamos para o céu e através da mudança das nuvens a gente vê um escudo, a gente vê uma espada, a gente vê anjo. A gente vê anjo. A determinados momentos do dia, da onde a gente vem para ir, por exemplo, para Monte Shasta, tem uma parte da montanha que alguns veem coração, tem outros que veem um anjo, dependendo da neve como ela cai. Então, ele se mostra de diversas maneiras na nossa vida. E se mostra também, até poderia dizer, não só através de símbolos, mas não deixa de ser também de números. Né? Quando a gente vê muito o número 111, o número 444, ou tem muito 4 perto da gente, ou tem muito 1 perto da gente, Arcanjo Miguel que está se colocando para nós ali, com seus métodos de apresentação e de mensagens, entrando em sintonia com cada um de nós através dos seus números. 111 e 444. Né? E isso forma uma conexão tão grande com o Arcanjo Miguel que não tem como ele nos abandonar. Carmen, se tudo der errado, quantos minutos? Se tudo der errado, tem aquela famosa oração que nós fazemos sempre antes de sair de casa e quando nós entramos em casa para agradecer o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel acima, Arcanjo Miguel embaixo. Arcanjo Miguel na frente, Arcanjo Miguel atrás. Arcanjo Miguel à esquerda, Arcanjo Miguel à direita. Eu sou o amor, a luz, a paz e o poder de Arcanjo Miguel. Falando 3 vezes. Eu sou amor, eu sou a paz, eu sou a luz e o poder do Arcanjo Miguel. Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a luz e o poder de Arcanjo Miguel. Gratidão, Carmen, pelo convite. Espero ter atendido as expectativas daqueles que nos ouviram. Gratidão. É maravilhoso, como sempre. Todo mundo está agradecendo. Gratidão. Obrigada, beijo. Gratidão, namastê, família Pax, e salve Arcanjo Miguel. Amanhã às 15 horas e às 17 aqui no Instagram, espero vocês. Gratidão, Bueno. Gratidão.